Esse é o filme Wicked de 2024. O filme conta que a Terra de Oz, que é um lugar mágico, ele é governado pelo mágico da Cidade das Esmeraldas. Lá, os animais falavam e viviam em harmonia com as pessoas, até que desentendimentos surgiram. Os humanos começaram a culpar os animais por seus problemas, e esse conflito só piorou quando a Bruxa Má do Oeste começou a aterrorizar Oz. Hoje, finalmente, a Bruxa Má foi derrotada. Glinda a Boa é enviada pelo mágico de Oz para anunciar essa boa notícia de que uma jovem garota destruiu a Bruxa Má com um balde de água. Já no vilarejo, a celebração começa, mas uma menina questiona Glinda. Por que a maldade existe? Glinda reflete e conta a origem da Bruxa Má. Seu pai era um governador e ele era bem distante de sua família, e sua mãe guardava vários segredos. Em uma noite, ela tomou um líquido verde dado por um homem e meses depois nasceu uma criança verde. Assustado, o pai mandou que os animais a levassem embora. Crescendo rejeitada pela família, a menina desenvolveu problemas assustadores, mas foi cuidada pela bondosa babá Dulce Beer. Mesmo assim, o preconceito nunca cessou. Ela encontrou amor em sua irmãzinha, mas enfrentou zombarias de outras crianças. Um dia, ao ser provocada, seus poderes se manifestaram, gerando ainda mais rejeição. Quando questionada se já conheceu a Bruxa Má do Oeste, Glinda revela que sim. Num passado bem distante, elas foram amigas e essa amizade aconteceu. Ela então insiste que todos deveriam entender o que levou a Bruxa Má a se tornar quem foi antes de julgá-la. Glinda começa a contar sobre o passado e revela que antes de se tornar Glinda Boa, ela era conhecida como Galinda, uma jovem rica e popular, que ao chegar na escola de magia foi calorosamente recepcionada por todos. Porém, sua confiança foi abalada com a chegada de Elphaba, a garota de pele verde que um dia se tornaria a temida Bruxa Má do Oeste. Galinda, buscando impressionar os demais, declara que pretende se formar em magia para ajudar Elphaba a trocar de cor, conquistando a simpatia de todos em sua atitude aparentemente bondosa. É neste momento que o pai de Elphaba, o governador da Terra dos Munchkins, chega à escola acompanhado de sua irmã mais nova, Nesta Rose. Ele insiste que Elphaba permaneça na escola para cuidar da irmã. Mesmo contra a vontade dela, apesar de relutante, Elphaba aceita ficar. Logo após, novos alunos participam de uma apresentação dos professores, onde a Madame Malibu, a reitora, faz um discurso inspirador. Ela enfatiza que apenas os dedicados e talentosos se destacarão. Os estudantes, então, recebem as designações para seus dormitórios, marcando o início de suas jornadas na escola de magia. Galinda, sempre ambiciosa, tenta convencer a reitora Madame Malibu a lhe conceder aulas particulares de magia. Ela promete dar o melhor de si, mas a reitora insiste que Galinda precisa se destacar nas aulas regulares antes de provar seu verdadeiro potencial. Enquanto isso, Nesta Rose, que é a irmã de Elphaba, conversa com uma das professoras. A professora, a pedido do governador, tenta ajudar Nesta Rose, mas Elphaba se irrita com isso. Determinada, ela afirma que sua irmã pode ser independente e não precisa da ajuda de ninguém. Já no calor do momento, os poderes de Elphaba se manifestam, fazendo Nesta Rose flutuar no ar. A cena deixa todos assustados. A reitora chega imediatamente e revela que tudo aquilo foi uma encenação planejada por ela para testar os alunos e suas reações. Ela ficou impressionada com o que viu. Ela decide que Elphaba deve permanecer na escola. Em seguida, a Madame Malibu pede para que um dos alunos se ofereça para dividir o quarto com Elphaba, dado pelo ocorrido. Para surpresa de todos, Galinda se voluntaria. Mais tarde, a Madame Malibu chama Elphaba em particular. Reconhecendo seu talento, a diretora anuncia que será sua mentora pessoal, pois percebeu que Elphaba possui habilidades extraordinárias. Galinda ao longe observa essa cena com mistura de surpresa e inveja. Afastada de todos os alunos, Elphaba agradece a reitora Madame Malibu por ter ajudado a sair daquela situação embaraçosa. Curiosa, a diretora pergunta quando Elphaba descobriu seus poderes. Elphaba responde que sempre os teve, mas nunca aprendeu a controlá-los completamente. A Madame Malibu, então, aconselha Elphaba a observar o máximo possível das aulas e ao se dedicar para aprimorar suas habilidades. Ela promete enviar uma carta ao mágico de Oz, informando sobre o incrível potencial de Elphaba. A diretora também afirma que, em muitos anos, nunca viu alguém com poderes tão extraordinários e acredita que o mágico ficará encantado em conhecê-la. E ao ouvir isso, Elphaba fica surpresa e animada. Ela vê a oportunidade de um dia conhecer o mágico de Oz e finalmente pedir dois grandes desejos. Um quer mudar sua cor e outro é ajudar sua irmã Nesta Rose a voltar a andar. Elphaba segue para o dormitório e encontra Galinda, que separou para ela um pequeno canto do quarto, bem menor que o restante do espaço luxuoso. Galinda então aproveita o momento para pedir a Elphaba que a ajude a se aproximar da diretora, mas as duas não se dão tão bem. No quarto, a convivência
convivência tensa, com Galinda cercada de bajuladores, enquanto Elphaba tenta se concentrar nos seus estudos. Nas aulas, as duas se enfrentam constantemente. Galinda sente inveja ao notar alguns professores já começaram a admirar Elphaba. Em uma aula específica com o Dr. Dillamon, um professor animal, ele erra ao pronunciar o nome de Galinda, chamando-o apenas de Glinda, o que deixa visivelmente irritada. Elphaba comenta que não é algo tão importante e explica que todos têm diferenças e é preciso aceitá-las. Dr. Dillamon inicia a aula falando sobre os tempos antigos, quando os animais eram professores respeitados. Ele menciona que hoje em dia é o único animal que ainda ensina os humanos, mas é interrompido por Galinda, que o questiona por que ele não foca na matéria ao invés de discutir o passado. Calmamente, Dillamon explica que entender o passado é crucial para compreender as circunstâncias do presente. Enquanto ele vira o painel da sala, revela uma frase perturbadora. Nela está escrito: os animais devem ser estudados, não professores. Indignado e nervoso, ele pergunta quem escreveu aquilo e, com tensão crescendo no ar, derruba seus materiais. Ele dispensa toda a turma, mas apenas Elphaba fica para ajudá-lo. Reconhecendo sua gentileza, Dr. Dillamon agradece e a chama de amiga, dizendo que, como ele, Elphaba parece estar sozinho naquele ambiente. E é a partir desse momento que surge uma conexão especial entre os dois. Em outra cena, vemos que Elphaba é ensinada diretamente pela reitora Madame Malibu. Na primeira aula, a reitora pede que Elphaba mova uma moeda usando apenas algumas técnicas ensinadas, mas ela não consegue. Madame Malibu, observando o esforço da jovem, decide perguntar o que aconteceu na aula do Dr. Dillamon. Elphaba, visivelmente nervosa, tenta evitar o assunto, mas acaba revelando sua indignação com qualquer tipo de injustiça, rejeição ou preconceito. Calada da noite, enquanto todos dormem, Elphaba percebe que o Dr. Dillamon sai discretamente da escola. Curiosa, ela decide segui-lo e se depara com uma reunião secreta de animais em uma sala isolada. Durante a conversa, Dillamon alerta os presentes que estão ali sobre a crescente perseguição contra os animais, que estão sendo acusados injustamente pelos problemas da sociedade. Ele explica que muitos estão perdendo seus empregos, estão sendo silenciados ou até mesmo desaparecendo. Elphaba observa a cena escondida com tristeza e indignação ao perceber a gravidade da situação. Quando os animais notam sua presença, ficam assustados e tentam se proteger, mas o Dr. Dillamon a reconhece e a convida para tomar uma xícara de chá. Os dois sentados, Elphaba questiona se tudo o que ouviu realmente está acontecendo. O Dr. Dillamon confirma que sim, explicando que os animais estão sendo cada vez mais reprimidos e marginalizados. Elphaba então sugere que eles deveriam falar com o mágico de Oz, acreditando que ele poderia fazer algo para ajudá-los. Porém, o professor alerta que não contará a ninguém o que presenciou, temendo represálias. Com uma lamparina em mãos, Dillamon escolhe um caminho alternativo para Elphaba voltar para a escola. Enquanto ela retorna pelo trajeto principal, no caminho ela é surpreendida por um homem montado a cavalo. Sem saber que ele é um príncipe, os dois têm um primeiro encontro tenso e nada amistoso. Na manhã seguinte, descobrimos que o homem com quem Elphaba se desentendeu na noite anterior é o príncipe Fiero, que acabara de chegar na escola. Assim que Galinda percebe sua presença, ela se apressa em se arrumar e toma a iniciativa de recepcioná-lo. Com charme e determinação, começa a mostrar a escola a ele, na tentativa de se aproximar. Enquanto isto, Book, um rapaz que nutre sentimentos por Galinda, não para de interrompê-los na esperança de chamar a atenção dela. Percebendo isso, Galinda, de uma forma manipuladora, sugere que ele convide Nessa Rose, que é a irmã de Elphaba, para o baile. Ele a convence dizendo que quem fizer isso será um verdadeiro herói para ela. Empolgada com a possibilidade de impressionar Galinda, Book aceita a ideia de convidar Nessa Rose para o baile. Ela, surpresa e animada, conta a novidade para Elphaba e fica inicialmente irritada com a situação. No entanto, ao ver a felicidade de sua irmã, Elphaba acaba aceitando, colocando a alegria de Nessa Rose acima de seu desconforto. No quarto, Galinda está se arrumando para o baile com a ajuda de seus colegas que fazem tudo para agradá-la. Em meio a uma conversa, um deles encontra um chapéu antigo e horrível. Galinda comenta que era o chapéu de sua avó, conhecida por um péssimo gosto. E é neste momento que Elphaba entra no quarto e Galinda, com um tom falso de gentileza, oferece o chapéu para ela, dizendo que combinava perfeitamente com seu visual. Elphaba, então, com o coração ingênuo e feliz por ganhar algo, aceita o presente e o convite para o baile. Que mais tarde, antes de ir para a festa, Elphaba procura a reitora Madame Malibu e faz um pedido bem especial, que Galinda receba aulas de magia. Mesmo relutante, a reitora decide conceder uma varinha mágica para Galinda durante o baile, destacando que a decisão foi motivada pela insistência de Elphaba e não por mérito próprio. Galinda, ao saber
saber disso, fica incrédula e surpresa com a generosidade de sua colega de quarto. Já na festa, quando Elphaba chega com um chapéu horrível dado por Galinda, ela vira motivo de chacota. Todos riem enquanto Elphaba tenta disfarçar sua tristeza dançando sozinho. Observando essa cena, Galinda se sente culpada e ela tem um remorso por ter zombado da bondade de Elphaba. Comovida com aquilo, ela decide agir. Se aproxima de Elphaba, começa a dançar com ela e num gesto de reconciliação a abraça. Esse momento de empatia e amizade verdadeira surpreende a todos e marca o início de um vínculo especial entre as duas. Após a festa, já de volta no dormitório, Galinda e Elphaba começam a se entender melhor. Sentadas em um clima de descontração, Galinda propõe que cada uma compartilhe o segredo que nunca tenha contado a ninguém. Com sua confiança hábil, Galinda revela que está decidida a se casar com o príncipe Fiero, embora ele ainda não saiba disso. Em seguida, Elphaba hesita, mas decide abrir seu coração. Ela confessa que carrega um segredo doloroso e que seu pai nunca a aceitou. Enquanto sua mãe estava grávida de sua irmã, seu pai obrigou a ela a comer folhas de uma flor chamada copo de leite, acreditando que isso impediria que a próxima filha nascesse verde. No entanto, teve consequências trágicas, que sua irmã, Nessa Rose, nasceu prematura e sem o desenvolvimento das pernas, e sua mãe morreu durante o parto. Elphaba explica que, apesar de tudo, sente que carrega a culpa por toda essa tragédia. Galinda, surpresa, diz que Elphaba não tem culpa de nada e promete que, como agora são amigas, fará de tudo para ajudá-la a se sentir mais confiante e admirada na escola. Ela decide que a primeira mudança será no estilo de Elphaba. Galinda começa a vestir Elphaba com roupas diferentes, tentando criar um novo visual para ela. Porém, ao tentar ensinar Elphaba a balançar o cabelo de forma charmosa, o resultado é desastroso e arranca alguma risada entre as duas. Determinada, Galinda pega sua varinha mágica e tenta transformar um vestido simples em algo digno de um baile. Apesar de seus esforços, a magia falha, mas é um momento de conexão genuína entre elas. No dia seguinte, na sala de aula, o professor Dillamon anuncia tristemente que será seu último dia de aula, pegando todos de surpresa. Antes que ele explique, autoridades entram na sala e retiram ele à força, causando um grande alvoroço entre os alunos. Elphaba, indignada, se levanta e protesta contra a injustiça, mas percebe que ninguém está ao seu lado. Com um misto de frustração e impotência, ela se senta novamente observando o professor desaparecer. Logo após o ocorrido, a diretora entra e apresenta um novo professor que traz consigo um artefato peculiar, uma jaula. Ele explica que essa inovação não é apenas para o bem dos alunos, mas para toda Oz. Durante a explicação, Elphaba nota um pequeno filhote de leão preso na jaula, tremendo de medo. Questionando o professor sobre o motivo, ele responde que o filhote está feliz e que aprisionar animais ainda jovens os impede de desenvolver habilidades de falar. Tomada pela raiva e pelo desconforto com a situação, a magia de Elphaba se ativa de forma descontrolada, fazendo todos na sala, exceto o príncipe Fierro, caírem no sono profundo. Na manhã seguinte, Elphaba recebe uma carta de convocação inesperada. O próprio mágico de Oz deseja encontrá-la. A mensagem pede para que ela viaje até a cidade das Esmeraldas. Animada e ansiosa, Elphaba se prepara para embarcar no trem. Enquanto isso, Galinda se despede de sua amiga, porém, durante uma conversa, ela menciona que o príncipe Fieiro tem agido de uma forma estranha desde o dia em que o professor Dillamon foi retirado da sala. Quando Fieiro surge de repente na estação, há um momento de troca de olhares entre ele e Elphaba, que deixa Galinda um pouco desconfiada. Tentando agradar e impressionar Fieiro, Galinda decide tomar uma atitude inesperada. Reunindo todos ao seu redor, ela declara sua admiração pelo professor Dillamon e, em sua homenagem, anuncia que mudará o seu nome de Galinda para Glinda, acreditando que isso atrairá a atenção do príncipe. Quando o trem começa a partir, Glinda corre até Elphaba para entregar uma carta de despedida, desejando-lhe sorte em sua jornada. Porém, ao final da conversa, Elphaba a convida para acompanhá-la até a cidade das Esmeraldas e conhecer o mágico de Oz. Glinda, tomada pela emoção, se joga no trem e segue junto com Elphaba nessa nova aventura. E ao chegar à cidade das Esmeraldas, as duas maravilham-se com tudo, com o brilho e com o esplendor do lugar. Lá elas são recebidas por habitantes que compartilham a lenda por detrás da fundação da cidade. Na encenação, eles explicam que há muito tempo, dois seres mágicos criaram um poderoso Grimório, um livro de feitiços escrito em uma língua única e incompreensível para mortais. Após a morte desses seres, ninguém mais foi capaz de ler o livro, e ele permaneceu como um mistério até que o mágico de Oz apareceu. Ele chegou na cidade em um balão e, em alguma forma, conseguiu decifrar o Grimório, transformando a vida de todos ao seu redor. Agora, Elphaba e Glinda se aproximam do momento decisivo de conhecer o homem por detrás das lendas e descobrir
descobrir o motivo pelo qual ele chamou Elphaba. Elphaba e Glinda chegam ao castelo do Mágico de Oz e são recepcionadas por guardas macacos, que conduzem elas até uma sala escura e intimidadora. De repente, uma cabeça gigante aparece diante delas, anunciando ser o Mágico de Oz, o Grande e Poderoso. Assustadas, as duas hesitam, mas Elphaba explica que recebeu uma carta para conhecer o Mágico de Oz. Logo, a ilusão é desfeita e um homem comum surge, revelando-se como o verdadeiro Mágico de Oz. Ele pede desculpas pela encenação, explica que usa sua aparência para manter mais autoridade. Animado, mostra uma maquete da sua visão para Oz, que vai ser um reino onde todas as estradas levam ao castelo. Ele entrega a Elphaba um boneco feito à imagem dela, sugerindo que ela poderia viver no castelo e fazer-lhe companhia. Elphaba recusa, dizendo que veio buscar ajuda para os animais que estão sendo silenciados. O Mágico de Oz admite que esperava esse pedido dela e confirma que querer também proteger todos, mas insinua que grandes sacrifícios podem ser necessários. Antes que Elphaba possa questionar mais, a Madame Malibu aparece dizendo não poderia perder um momento tão especial para Elphaba. A tensão aumenta quando o Mágico de Oz observa tudo ao seu redor. Após a apresentação do Grimório, Elphaba descobre que o livro mágico contém feitiços poderosos em língua antiga e incompatível com a maioria das pessoas. E para surpresa de todos, as páginas se abrem para ela. Pressionada pelo Mágico de Oz e Madame Malibu, Elphaba tenta lançar um feitiço que supostamente ajudaria o macaco guardião a realizar seu desejo de voar. Embora inicialmente pareça um ato bondoso, o feitiço causa dor ao macaco e Elphaba percebe que criou asas que rasgam cruelmente sua pele. Horrorizada com a situação, Elphaba exige reverter o feitiço, mas Madame Malibu revela que uma magia realizada não pode ser desfeita. Ao fugir de desespero, Elphaba encontra um exército de macacos transformados em criaturas aladas e torturadas, destinados a servir como espiões para o Mágico de Oz. Ela percebe que o mágico é um charlatão e que manipula os animais para serem temidos e perseguidos, mantendo sua própria posição de poder. Com Grimórios em mãos, Elphaba foge, mas não antes de ser declarada inimiga pelo Mágico de Oz e por Malibu, que ordenam que capturem ela. Glinda tenta convencer Elphaba a se render e pedir perdão, mas Elphaba se recusa, determinada a lutar contra a injustiça. Durante a fuga, ela descobre um feitiço que lhe concede habilidades de voar. Uma vassoura surge e Elphaba a usa para escapar. Mesmo depois dos guardas capturarem Glinda do alto, ela promete mudar Oz, enviando uma mensagem clara de que ninguém será capaz de detê-la. O filme então termina com Elphaba sendo declarada a Bruxa Má do Oeste por todos de Oz. Enquanto ela voa rumo ao desconhecido, determinada a trazer justiça, sua mensagem ecoa que um dia ela retornará para transformar Oz e ninguém será capaz de impedi-la.